E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui com a gente no The Deep Dive? Hoje vamos desvendar um tema que, apesar de parecer simples, né, é cheio de nuances e complexidades, a meritocracia. A gente vai se basear em um texto que analisa compostas da meritocracia na Grã-Bretanha, especialmente com um mito. Então, preparem-se para uma viagem bem fascinante. É isso aí. Essa ideia de que o sucesso, depende só do mérito individual é algo que a gente ouve desde sempre. Mas será que essa fórmula mágica é realmente tão simples? Ou será que tem, algumas pegadinhas e paradoxos por trás disso? Vamos desvendar isso juntos, explorando as falhas, as consequências, enfim, as complexidades dessa busca por uma meritocracia perfeita. Isso aí. E já aviso, o papo de hoje pode ser um pouco denso, mas, prometo, vamos destrinchar tudo direitinho com exemplos. E claro, uma pitada de humor para dar um leveza. Mas vamos começar pelo básico. O que é meritocracia? Bom, a meritocracia, em essência, propõe que as posições sociais, as recompensas, sejam distribuídas com base no talento, no esforço, na capacidade de cada um. Parece justo, né? Afinal, quem se esforça mais, quem se dedica mais, quem tem mais talento, deveria ser recompensado, certo? Sim, a lógica parece fazer sentido. Mas o que esse texto argumenta é que a meritocracia, na prática, pode ser bem mais complicada. E um dos primeiros pontos que ele levanta é que a meritocracia, quando levada ao extremo, cria um ambiente, nossa, super competitivo e tóxico. Exatamente. Imagina, você vive num mundo onde seu valor é medido só pela sua produtividade, suas conquistas, seu sucesso. As pessoas e comparando o tempo todo, sabe? A pressão por resultados é constante e o medo do fracasso, putz, te persegue pra todo lado. Nossa, que agonia. E o pior, nesse ambiente, a pessoa acaba se culpando pelos próprios fracassos, sem nem considerar os fatores externos, tipo, que você pode se esforçar ao máximo, se dedicar de corpo e alma, mas às vezes coisas simplesmente não acontecem como você esperava. É como se a gente dissesse, a corrida tá aberta pra todos, mas uns já largam na frente, com super tênis, enquanto outros são descalços, na areia fofa. E aí, como competir em condições justas? Pois é. A meritocracia, nesse sentido, acaba criando uma ilusão de igualdade, sendo que, na verdade, as condições de partida, poxa, são completamente desiguais. E aí quem já começa em desvantagem carrega um peso enorme nas costas, Uma culpa, uma frustração, sei lá, difícil de lidar. E tem mais. O texto argumenta que essa ênfase no mérito individual, sabe, pode levar à desvalorização de outras qualidades que são super importantes, como a empatia, o trabalho em comunidade, a colaboração. Afinal, se o foco é só no sucesso individual, quem vai se preocupar em ajudar o outro, em construir um mundo melhor? Verdade? É como se a meritocracia, focada só na competição e no individualismo, acabasse, corroendo o tecido social. As pessoas deixam de se importar com o bem comum e passam a ver o outro como um obstáculo, não como um parceiro. Exatamente. E aí, a gente começa a construir uma sociedade fragmentada, desconfiada e individualista. Cada um por si, sabe? Lutando pelos seus próprios interesses, sem se importar com as consequências para os outros. E o texto não para por aí. Ele também critica essa romantização do esforço individual, sabe? Essa ideia de que, se você trabalhar duro, vai alcançar o sucesso. Hum. Mas na vida real, as coisas não são tão simples. Com certeza, muitas vezes, mesmo com muito esforço, a pessoa não consegue alcançar seus objetivos. E aí a frustração é ainda maior, porque a culpa cai toda sobre ela. É tipo, se eu tivesse me esforçado mais, se eu tivesse me dedicado mais, se eu tivesse... A gente vive num mundo onde é bombardeado com histórias de sucesso, né? Fulano venceu na vida graças ao seu esforço e dedicação. Mas será que essas histórias contam toda a verdade? Será que elas levam em conta, sei lá, os privilégios, as oportunidades, a sorte? Pois é, e aí meritocracia, em vez de ser um instrumento de justiça social, acaba se tornando uma ferramenta de culpabilização, sabe? E de opressão. As pessoas que não alcançam o sucesso, mesmo se esforçando muito, se sentem inadequadas, inferiores, fracassadas. E o que é pior? Essa culpa pode levar à apatia, à resignação, à perda da esperança. As pessoas começam a acreditar que não adianta se esforçar, que o sistema é injusto, que elas nunca vão conseguir vencer. E aí a gente entra num ciclo vicioso, onde a desigualdade se perpetua e as chances de mudança diminuem cada vez mais. E para ilustrar essa questão das condições desiguais, o texto usa um exemplo bem interessante: o sistema educacional da Grã-Bretanha. Sim. O texto argumenta que o acesso a boas escolas, com bons professores, estrutura, recursos, está diretamente ligado ao poder aquisitivo da família. Ou seja, quem tem mais dinheiro pode pagar por uma educação melhor para os filhos, o que obviamente aumenta as chances de sucesso no futuro. E aí a gente volta para aquela metáfora da corrida, né? É como se algumas crianças já começassem com super tênis, enquanto outras estão descalças tentando correr na areia fossa. Exatamente. Como comparar o desempenho dessas crianças de forma justa? Como dizer que a corrida foi justa? Os pontos de partida são tão desiguais. E o que me deixa mais indignada é que essa desigualdade na educação é, muitas vezes, justificada pela própria meritocracia.
Ah, as escolas de elite são melhores porque os alunos são mais inteligentes, mais esforçados, mais merecedores. Mas será que essa superioridade é realmente resultado de mérito individual? Ou será que é, em grande parte, fruto de privilégios e oportunidades que essas crianças tiveram desde que nasceram? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Será que a meritocracia, como a gente conhece, é realmente justa? Ou será que ela serve para perpetuar as desigualdades? E o texto vai além. Ele apresenta um conceito do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o capital cultural. O capital cultural, segundo Bourdieu, é tipo um conjunto de conhecimentos, habilidades, gostos, comportamentos que são valorizados pelas instituições, sabe? E que dão a certas classes uma vantagem. É como um passe VIP para o sucesso. Tipo, saber apreciar uma ópera, discutir política internacional num jantar, ter um vocabulário rebuscado. Exatamente. Essas coisas que parecem naturais para quem vem de uma classe privilegiada, na verdade, são formas de capital cultural. E quem não tem acesso a isso já começa em desvantagem. Então, além das condições materiais, tipo acesso à educação, dinheiro, também tem essa dimensão cultural que influencia as chances de sucesso. Exatamente. E aí, a meritocracia, em vez de promover igualdade de oportunidades, acaba reforçando as desigualdades. É. É como se dissessem, a corrida está aberta para todos, mas só quem tem o passe VIP pode usar a pista rápida. E o do texto usa outro exemplo para ilustrar como esse capital cultural pode influenciar as chances de sucesso, o mundo corporativo. Sim. Muitas vezes, o que parece ser mérito na hora de conseguir uma promoção ou um aumento, na verdade, é resultado de networking, aparência, gênero, até conexões familiares. Ou seja, não basta ser competente, dedicado, talentoso. Você precisa desses contatos certos, a aparência certa, o gênero certo, a família certa. É como se dissesse. A corrida está aberta para todos, mas só quem conhece as regras do jogo, quem tem os contatos certos, quem se veste da maneira certa, consegue chegar na frente. E aí, a meritocracia, em vez de promover justiça social, acaba perpetuando as elites e as desigualdades. É isso aí. É como se a gente dissesse, todos podem chegar ao topo, mas só quem já está lá em cima sabe o caminho. E aí, como quebrar esse ciclo? Como criar um sistema mais justo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas, para nossa sorte, o texto explora algumas alternativas à meritocracia tradicional. Que tal a gente dar uma olhada nelas? Claro. O texto menciona sistemas de democracia participativa, onde as decisões são tomadas de forma coletiva, e a renda básica universal. Renda básica universal. Interessante. Me explica melhor como isso funcionaria. A renda básica universal é um conceito que tem ganhado bastante espaço, nos debates sobre justiça social. Basicamente, seria um valor fixo pago pelo governo a todos, independentemente de renda ou trabalho. Então todo mundo receberia esse valor sem precisar trabalhar. Mas e como isso seria financiado? Não ser muito caro. Essas são algumas das questões que ainda estão sendo debatidas. Mas a ideia por trás da renda básica universal é garantir que todos tenham acesso a condições mínimas de vida sem precisar se submeter à exploração do trabalho ou à dependência de programas assistenciais. Entendi. Seria como uma rede de segurança para garantir que ninguém caia no abismo da pobreza, mesmo que não consiga um emprego ou tenha alguma dificuldade para trabalhar. Isso. E a renda básica universal também poderia ter outros efeitos positivos, como a redução da desigualdade, o aumento da liberdade individual, sabe? E o estímulo à criatividade e ao empreendedorismo. Afinal, se as pessoas não precisassem se preocupar tanto com a sobrevivência, teriam mais tempo e energia para se dedicar aos seus sonhos e projetos. Interessante. Mas o texto menciona algum exemplo concreto de renda básica universal em funcionamento. Sim. Eles citam um experimento realizado na Finlândia, onde um grupo de pessoas recebeu uma renda básica mensal durante 2 anos. Os resultados preliminares indicam que a renda básica universal pode ter efeitos positivos na saúde mental, no bem-estar e na confiança das pessoas. Que legal. E o texto também fala sobre os sistemas de democracia participativa. Sim, no sistema de democracia participativa, as decisões são tomadas de forma coletiva, com a participação de todos os cidadãos. A ideia é que, em vez de delegar o poder a representantes eleitos, as pessoas se envolvam diretamente na tomada de decisões que afetam suas vidas. Entendi. É como se dissesse, olha, em vez de votar no político a cada 4 anos e esperar que ele resolva tudo, vamos nos reunir, debater e decidir juntos o que é melhor para a nossa comunidade. Exatamente. E os sistemas de democracia participativa podem ter várias formas, desde assembleias populares até plataformas online que permitem a participação em consultas públicas e debates. Interessante. Mas será que esses sistemas seriam viáveis em países grandes como o Brasil? Não seria muito difícil organizar a participação de tanta gente? É um desafio, com certeza, mas existem exemplos de países que têm implementado formas de democracia participativa com sucesso, como a Suíça, onde os cidadãos participam de referendos e plebiscitos. Legal. E o texto explora outras alternativas, além da renda básica universal e da democracia participativa. Sim.
Ele discute a importância de repensar o papel do Estado, sabe, na promoção da justiça social. A ideia é que, em vez de simplesmente deixar tudo na mão do mercado, o Estado precisa atuar de forma mais ativa para garantir que todos tenham acesso a oportunidades iguais. E como o Estado poderia fazer isso? É através de políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades, tipo investimentos em educação de qualidade, saúde pública, moradia digna, transporte público eficiente e programas de combate à pobreza, né, à desigualdade. Entendi. Como a gente dissesse, olha, em vez de simplesmente criar as regras do jogo e deixar que os mais fortes vençam, o Estado precisa garantir que todos tenham as mesmas condições de competir, que todos tenham acesso aos recursos para desenvolver seu potencial. Exato. E aí a gente começa a construir um sistema mais justo, onde as chances de sucesso não dependem só do mérito individual, mas também das oportunidades que cada um teve ao longo da vida. E ali a meritocracia, em vez de ser uma ferramenta de opressão, se torna um instrumento de justiça social. Isso. E a gente começa a construir um mundo onde todos têm a chance de realizar seus sonhos, desenvolver seu potencial e viver uma vida digna e feliz. Bom, a gente já explorou bastante as falhas e complexidades da meritocracia tradicional. Mas, e na Grã-Bretanha, como esse conceito se desenvolveu? O texto fala sobre isso. Sim, ele mergulha na história da meritocracia na Grã-Bretanha, mostrando como o próprio significado da palavra foi se transformando ao longo do tempo. Interessante. Me conta mais sobre isso. No começo, né, o termo meritocracia era usado como um alerta, uma crítica a um sistema que poderia gerar novas formas de desigualdade. Era como se dissessem: cuidado. Se a gente só valorizar o mérito individual sem levar em conta as desigualdades, a gente pode acabar criando uma sociedade ainda mais injusta. Mas, pelo que você disse antes, parece que esse alerta não foi muito ouvido, né? Infelizmente não. Com o tempo, a meritocracia passou a ser vista como um ideal positivo, um sistema que, teoricamente, né, premiaria o talento e o esforço, levando a uma sociedade mais justa e eficiente. E aí, o que era para ser uma crítica acabou virando um instrumento de legitimação das desigualdades. Exatamente. A meritocracia, em vez de promover a justiça social, acabou servindo para justificar a concentração de poder e riqueza nas mãos de uma elite que se considera merecedora. Que ironia, né? O que era para ser um sistema de justiça acabou se tornando uma ferramenta de perpetuação das desigualdades. Pois é, a história da meritocracia é cheia de paradoxos e contradições. E o texto explora isso, mostrando como a busca por um sistema perfeito pode levar a resultados opostos aos esperados. Nossa, que interessante. E o texto menciona algum pensador ou autor que tenha criticado a meritocracia de forma mais contundente? Sim, ele fala sobre Michael Young, um sociólogo britânico que escreveu um livro chamado A Ascensão da Meritocracia, publicado em 1958. A Ascensão da Meritocracia. Que título provocativo. E o que ele argumentava nesse livro? Young era um crítico ferrenho da meritocracia. Ele argumentava que, em vez de criar uma sociedade mais justa, a meritocracia acabaria levando à formação de uma nova elite, ainda mais arrogante e distante das classes trabalhadoras. Ele meio que previu os problemas que a gente está discutindo hoje. Exatamente. Young foi um visionário, né, que conseguiu enxergar, já na década de 50, os perigos de um sistema que valorizava apenas o mérito individual, sem levar em conta as desigualdades sociais e as diferentes oportunidades que as pessoas têm. E o que mais ele criticava na meritocracia? Ele criticava a forma como a meritocracia desvalorizava outras formas de conhecimento, como o conhecimento prático, adquirido no trabalho, por exemplo. Ele argumentava que a ênfase na inteligência acadêmica, medida por testes de QI, criaria uma sociedade desequilibrada. Ou seja, ele já alertava para o perigo de criar uma hierarquia social baseada só no desempenho em testes, né? Ignorando outras habilidades importantes para a sociedade. Exatamente. A inteligência humana se manifesta de diversas formas, e a gente precisa valorizar todas elas, não apenas a inteligência acadêmica. Faz muito sentido. Mas o que mais o Young criticava? Bom, ele também alertava para o risco da meritocracia levar à formação de uma gerontocracia, ou seja, um governo dominado pelos mais velhos que ocupariam os cargos de poder por mais tempo, bloqueando o acesso dos jovens. E a gente vê isso acontecendo em várias áreas, né? Os cargos de liderança muitas vezes são ocupados por pessoas que já estão no poder há muito tempo, o que impede a renovação, a entrada de novas ideias. Exatamente. E isso gera muita frustração nos jovens que se sentem desvalorizados e sem perspectivas. É como se dissessem, olha, você pode até ser talentoso, mas espera a sua vez, que pode demorar décadas para chegar. E aí, a meritocracia, em vez de promover a justiça social, acaba perpetuando as estruturas de poder. O Young também criticava como a meritocracia podia levar à desmoralização da classe trabalhadora. Sim. Ele argumentava que a meritocracia, ao criar uma hierarquia social baseada na inteligência, levaria à desvalorização dos trabalhadores manuais, sabe? E à perda do senso de comunidade e solidariedade.
E a gente vê isso acontecendo, né? Muitas vezes, profissões que exigem mais inteligência emocional, criatividade, habilidades manuais são menos valorizadas. Exatamente. E essa visão distorcida da inteligência acaba reforçando as desigualdades sociais, pois as profissões menos valorizadas são geralmente ocupadas por pessoas de classes mais baixas. E o Jung também criticava a forma como a meritocracia podia levar à perda de propósito na vida. Sim. Ele argumentava que a ênfase na competição e no sucesso individual podia levar as pessoas a se concentrarem apenas em seus próprios objetivos, sabe? Ignorando o bem comum, os valores que dão sentido à vida. É como se a vida virasse uma corrida sem fim, onde o objetivo é só estar na frente, sem se importar com o caminho ou com quem fica para trás. Exatamente. A meritocracia, quando levada ao extremo, pode transformar as pessoas em máquinas de produzir e consumir sem alma, sem propósito. E isso é uma tragédia, né? A vida é muito mais do que isso. A gente precisa de valores, de conexões humanas, de comunidade, de um propósito que vá além do sucesso material. Concordo. A meritocracia, quando vira o único valor de uma sociedade, pode nos levar a um futuro distópico, desumanizado. Bom, acho que por hoje já deu para ter uma boa noção dos problemas da meritocracia, né? Mas ainda tem muito para a gente explorar. Com certeza. Ainda temos bastante pano para manga. Então, para não perdermos o fio da meada, vamos fazer uma pausa aqui. Na próxima parte, a gente continua explorando as ideias do Michael Young e analisa como a meritocracia se manifesta na educação, na política. E vamos discutir também algumas alternativas a esse sistema, buscando soluções mais justas para os desafios de hoje. Então, não perca a segunda parte do nosso mergulho na meritocracia. Até a próxima. E aí, tudo pronto para a gente continuar nosso mergulho profundo na meritocracia. Na última parte, a gente viu como esse conceito, que parece tão simples e justo, né, pode ser bem mais complicado na prática. Pois é. A gente viu algumas das armadilhas, né? Tipo, como a meritocracia pode criar um ambiente super competitivo, desvalorizar qualidades importantes e romantizar o esforço individual. E ainda vimos como as condições de partida, né, e o tal do capital cultural podem distorcer a ideia de competição justa. Exatamente. E para começar essa segunda parte, que tal a gente revisitar as ideias do Michael Young? Aquele sociólogo britânico que lá na década de 50 já previa muitos dos problemas da meritocracia. Lembra do livro dele, A Ascensão da Meritocracia? Sim, lembro. Me impressionou como ele, há tanto tempo, já alertava para esses perigos, né? É um sistema que se vende como solução para uma sociedade mais justa, mas que pode acabar criando novas formas de desigualdade. Pois é, e uma das críticas mais fortes do Young era a ideia de que a meritocracia levaria à formação de uma nova elite, ainda mais arrogante e distante das classes trabalhadoras. Ele meio que imaginava um futuro distópico, né? Onde os mais aptos, os merecedores, se sentiriam superiores, justificando sua posição com base na sua inteligência e capacidade. Exatamente. E o mais assustador é que, olhando para o mundo hoje, a gente vê que muitas das previsões dele se concretizaram. A desigualdade aumenta, a polarização política também, e a frustração com as promessas da meritocracia, putz, é cada vez maior. Parece que a gente está vivendo num daqueles filmes, né? Onde a sociedade é dividida em castas e a meritocracia serve para justificar a opressão dos menos aptos. E o Young não parou por aí. Ele também criticou o papel da educação nesse sistema meritocrático. Sim. Ele argumentava que a educação, em vez de ser um instrumento de mobilidade social, acabaria reforçando as diferenças, né? Separando os merecedores dos não merecedores. Exatamente. Ele tinha uma visão crítica do sistema educacional, argumentando que a ênfase na inteligência acadêmica, medida por testes padronizados, criaria uma sociedade desequilibrada. Ele criticava essa obsessão por notas, rankings e testes de QI, né, que acabam reduzindo a inteligência humana a um único indicador. Isso. Para ele, essa fixação no QI como medida absoluta ignorava a diversidade de talentos. E pior ainda, desvalorizava outras formas de conhecimento, como o prático, adquirido no trabalho. Ele já alertava então para o perigo de uma hierarquia social baseada só em testes, ignorando habilidades importantes como a criatividade, a inteligência emocional, o trabalho em equipe. Exatamente. E essa desvalorização de outras formas de inteligência, segundo ele, teria consequências negativas para a sociedade. Quais seriam essas consequências? Bom, a gente teria uma sociedade menos diversa, menos criativa, menos preparada para os desafios do mundo moderno. Além disso, a gente teria uma desvalorização de profissões importantes, como as manuais, os trabalhos de cuidado, as atividades artísticas, que exigem outras habilidades. E, claro, um aprofundamento das desigualdades sociais, né?
já que as profissões menos valorizadas geralmente são ocupadas por pessoas de classes mais baixas que não tiveram as mesmas oportunidades. Exatamente. A meritocracia, nesse caso, em vez de promover justiça social, acaba reforçando as desigualdades. E falando em educação, o texto mostra como essa relação entre meritocracia e educação se manifesta na Grã-Bretanha. Sim, ele analisa o sistema educacional britânico, mostrando como as escolas, em vez de promoverem igualdade, muitas vezes, acabam reforçando as diferenças sociais. Ele fala da diferença entre escolas públicas e privadas, do acesso desigual a recursos, da falta de investimento em áreas mais pobres. Sim, e ele mostra como essa desigualdade na educação impacta as chances de sucesso das pessoas ao longo da vida. É como se uns corressem em pistas de asfalto com tênis de última geração, enquanto outros tivessem que se contentar com trilhas de terra, descalços e sem apoio. E aí, como comparar o desempenho deles de forma justa? Como dizer que a corrida foi justa com pontos de partida tão diferentes? Impossível. E o que me deixa indignada é que essa desigualdade, muitas vezes, é justificada pela própria meritocracia, né? As escolas de elite são melhores porque os alunos são mais inteligentes, mais esforçados. Mas essa superioridade, na verdade, é resultado de privilégios e oportunidades que eles tiveram desde sempre, né? É o tal do capital cultural em ação. E aí, a meritocracia, em vez de ser um instrumento de mobilidade social, acaba reforçando as elites. Exato. É como se a educação fosse a chave para o sucesso. Mas só quem já tem a chave pode abrir a porta. E o que o texto propõe para mudar isso? Ele defende investimentos em políticas públicas que promovam a igualdade na educação, como acesso à educação infantil de qualidade, valorização dos professores, melhoria da infraestrutura das escolas, bolsas de estudo para alunos de baixa renda. Ou seja, criar condições para que todos, né, independente da origem, tenham acesso a uma educação de qualidade que permita desenvolver seu potencial e competir de forma mais justa. Isso aí. A educação, quando justa, pode ser um instrumento poderoso de transformação social, capaz de romper o ciclo da pobreza. E a política? Como a meritocracia se manifesta nesse campo? Bom, na política, a meritocracia é usada para justificar a concentração de poder nas mãos de uma elite tecnocrática, que se considera mais preparada para governar. Seriam aqueles políticos que se apresentam como gestores, técnicos, especialistas, que se distanciam do povo e tomam as decisões sozinhos. Exatamente. E essa visão tecnocrática pode levar à desvalorização da participação popular, da democracia e do controle social. É como se dissessem: deixem que os especialistas cuidem da política, o povo não entende. E aí, a gente corre o risco de ter uma democracia só no papel, né? Onde as decisões são tomadas por poucos. E o texto propõe alguma alternativa para essa visão? Sim, ele defende o fortalecimento da democracia participativa com mecanismos que permitam a participação direta dos cidadãos. Tipo, criar espaços de diálogo entre o governo e a sociedade, ampliar o acesso à informação, promover a educação para a cidadania. Isso aí. Yeah. E ele também fala da importância de combater a corrupção, que é um obstáculo enorme para uma democracia justa. A corrupção seria, então, uma forma de distorcer a meritocracia, permitindo que pessoas se beneficiem do sistema, né? Com certeza. A corrupção mina a confiança, desestimula a participação e perpetua as desigualdades. E a gente volta para aquele ciclo vicioso, né? A meritocracia, distorcida pela corrupção, acaba perpetuando as elites. É isso aí. Por isso a gente precisa estar atento, cobrando transparência e ética dos nossos governantes. E, claro, participar da vida política, exercendo a nossa cidadania, votando conscientemente, fiscalizando nossos representantes, lutando por um sistema mais justo. Com certeza. A democracia é uma construção constante que exige a participação de todos. Bom, acho que exploramos bastante a relação entre meritocracia, educação e política, né? Mas será que essa discussão se limita a essas áreas? Na verdade, a meritocracia está em quase tudo que a gente faz, nas relações, no trabalho, no lazer, na nossa forma de ver o mundo. E como essa ideia de que o sucesso depende só do mérito individual impacta a nossa vida? Bom, para começar, a meritocracia pode criar uma pressão enorme nas pessoas, uma cobrança para se destacar, ser o melhor, ter sucesso a qualquer custo. E essa pressão pode levar ao estresse, à ansiedade, à depressão. Sim. E também a competição, a desconfiança, a falta de colaboração ao individualismo. É como se a gente vivesse competindo o tempo todo, sem conseguir relaxar, sem conseguir se conectar de verdade com as pessoas. A gente perde a oportunidade de construir relações mais saudáveis, mais autênticas. Como se a gente estivesse sempre numa corrida sem nunca chegar. Exatamente. E o pior é que a gente esquece que a vida não é uma competição. A gente não precisa ser o melhor em tudo, a gente pode ser feliz sem se comparar com os outros. E o texto fala de alguma alternativa para essa visão competitiva. Sim. Ele fala da importância de valores como a colaboração, a solidariedade, a empatia, o respeito à diversidade, a busca pelo bem comum. Ele propõe que a gente se inspire em outros modelos, como as comunidades indígenas, que valorizam a cooperação, a harmonia.
Isso. Ele nos convida a repensar nossos valores, a questionar as regras do jogo, a buscar um modelo de sociedade mais justo e sustentável. Bom, acho que por hoje já deu para ter uma boa noção dos desafios da meritocracia, mas ainda temos muito a explorar. Na próxima parte a gente vai discutir alternativas e tentar imaginar um futuro mais justo. Até lá. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na meritocracia. A gente já viu como esse sistema, apesar das boas intenções, pode acabar sendo problemático. É verdade, a gente explorou as complexidades, as falhas, os perigos. Vimos como a meritocracia pode levar à competição exagerada, sabe? A desvalorização de qualidades importantes e a culpabilização de quem muitas vezes já está em desvantagem. Exato. E como essa ideia de que o sucesso depende só do nosso esforço individual, pode influenciar a educação, a política e até a nossa vida pessoal, criando uma pressão enorme para a gente ser sempre o melhor. Mas e aí? O que a gente faz? Estamos presos nesse sistema. Calma, calma. O texto também explora algumas alternativas, sabe? Caminhos para construir uma sociedade mais justa, mais humana. Ufa, ainda bem. E quais seriam essas alternativas? Uma delas é a renda básica universal, lembra? Aquele valor fixo pago a todos, independente de renda ou trabalho. Ah, sim, lembro. Seria uma forma de garantir que todo mundo tem pelo menos o básico, né? Sem precisar se submeter à exploração ou depender de programas assistenciais. Exato. E além disso, a renda básica universal poderia reduzir a desigualdade, aumentar a liberdade individual e até estimular a criatividade, o empreendedorismo. Imagina, as pessoas com mais tempo e energia para correr atrás de seus sonhos, sem a preocupação constante com a sobrevivência. Seria incrível. Tipo, tirar um peso enorme das costas das pessoas, né? É uma ideia que ainda gera debate, mas que vale a pena ser discutida a fundo. Afinal, estamos falando de garantir dignidade, oportunidades para todos, né? Sem dúvida. E o texto fala de outras alternativas além da renda básica. Fala assim. Ele também fala da importância de fortalecer a democracia participativa, sabe? Criar mecanismos para que os cidadãos participem diretamente das decisões políticas. Tipo, dar mais voz ao povo, com plebiscitos, referendos, conselhos populares, essas coisas. Isso. E usar a tecnologia também com plataformas online para consultas públicas, debates. Legal. Mas será que isso funciona em um país grande como o Brasil? É um desafio, claro. Mas a gente pode se inspirar em outros países, né? Tipo a Suíça, onde a população participa ativamente de referendos e plebiscitos. É verdade. A gente tem que buscar formas de aumentar a participação popular na política, para que a democracia seja de fato representativa. E além da renda básica e da democracia participativa, o texto fala de mais alguma coisa. Sim, ele fala também da importância de repensar o papel do Estado na justiça social. Ele defende um Estado mais presente na economia, na sociedade, para reduzir as desigualdades, garantir oportunidades. Sim, mas não é um retorno ao passado, sabe? É um Estado mais ativo na promoção da justiça social, mas também mais eficiente, transparente, democrático. Um Estado que invista em políticas públicas que realmente funcionem, que promovam igualdade de oportunidades, com educação de qualidade, saúde, moradia, transporte e combate à pobreza. Exato. E que, ao mesmo tempo, garanta a liberdade individual, respeito à diversidade, a sustentabilidade, o bem comum. Um desafio e tanto, Conciliar justiça social com liberdade individual, prosperidade com sustentabilidade, democracia com participação popular. Mas acredito que seja possível. A gente precisa buscar esse equilíbrio, Construir um modelo de Estado que funcione para todos. E o texto menciona algum modelo de sociedade que possa inspirar essa busca? Sim, ele fala das comunidades indígenas. Elas valorizam a cooperação, a solidariedade, o respeito à natureza, a busca pelo bem comum, bem diferente da competição e do consumismo da sociedade moderna, É como se ele nos convidasse a aprender com os povos originários, que construíram sociedades mais harmônicas, mais sustentáveis. Exato. Não é idealizar o passado, mas reconhecer que existem outras formas de viver, de se organizar, que podem nos inspirar a construir um futuro melhor. Buscar inspiração no que já deu certo, Adaptando a nossa realidade, claro. E estar aberto ao novo também, à inovação. Afinal, o futuro ainda está sendo escrito e a gente precisa escrever ele juntos, aprendendo com o passado, mas sem medo de ousar, de experimentar, de criar um mundo melhor para todos. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo na meritocracia. Espero que vocês tenham curtido essa jornada. É isso aí. Exploramos as complexidades da meritocracia, mas também vimos que existem alternativas. Cabe a cada um de nós refletir sobre que tipo de sociedade a gente quer construir, Uma sociedade baseada na competição individualista ou uma sociedade baseada na cooperação, na solidariedade, no bem comum. É isso aí. A gente te convida a continuar essa reflexão, a buscar um futuro mais justo, a fazer a sua parte na construção de um mundo melhor. E a gente se encontra na próxima aqui no The Deep Dive para mergulhar em um novo tema. Até lá!